Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, abra sua Bíblia em Jó. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, no nome do Senhor nosso Deus. Pastor Adriano, alguém sobe? Sim. Crianças e adolescentes, por gentileza. Os pais acompanhem as crianças. Até 6 anos, os pais, por gentileza, acompanhem as crianças. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jó capítulo 1, versículo 1, no nome do Senhor nosso Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, espera mais um pouquinho. Jó capítulo 1, versículo de número 1. Vamos todos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Vamos ler no nome de Jesus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior do que todos os do Oriente. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, fala conosco, Pai, através da Tua santa palavra, que Tu possas, Senhor, nesse trimestre, meu Pai, abençoar as nossas vidas e que possamos aprender muito com esse grande homem de Deus descrito aqui na Tua palavra. Fala conosco de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, podemos assentar no nome do Senhor? A paz do Senhor para você que nos acompanha aí em casa. Pastor Aloíde, fiquei muito feliz. Semana passada, dentro do ônibus, eu vi um senhor assistindo a nossa programação no celular. Fiquei feliz, olhei assim, estava lá assistindo a programação. Não é da igreja, de congregação, acredito que não seja, porque eu nunca o vi aqui, mas estava lá assistindo a nossa programação do Brasil para Cristo. Um canal que tem crescido muito para a glória do Senhor. Então você que está em casa acompanhando a live, a transmissão, que Deus possa te abençoar ricamente e que você possa ser abençoado com esta palavra em nome de Jesus. Foi anunciado que seria hoje a primeira lição, e não é. A primeira lição vai ser na próxima quarta-feira, se o Senhor Deus assim permitir. Algumas igrejas já iniciaram o estudo hoje pela manhã, porque aqui foi a Santa Ceia, mas tem congregações que não teve ceia. Então, algumas igrejas começaram hoje, outras vão começar na terça. E hoje nós vamos dar uma apresentação da revista. O pastor Gedeon Júnior me convidou para ser o comentarista desta revista, livro de Jó, e me convidou e eu falei, orei ao Senhor, e eu falei assim, vou escrever sobre Jó, comentar sobre Jó, uma história muito forte que temos na palavra do Senhor. O pastor Elias Santana, no ano de 99, me convidou para pregar no Conjubrac, em 99, e o tema do congresso era, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E ali eu li o livro de Jó. Quem tiver coragem de assistir, lá no meu canal do YouTube, tem lá a pregação. Era novo, 99. E aí o pastor Elias me convidou e eu li demais esse livro de Jó. E aí, aqui tem várias e muitas lições para a nossa vida. O que vai ser tratado nessa revista? Por gentileza, os slides, por gentileza. O que vai ser tratado na revista, a próxima quarta-feira, iremos falar sobre a introdução do livro, pode passar, por gentileza. Aí nós vamos conhecer a vida de Jó. Essa lição já é no próximo domingo, domingo do Dia dos Pais. E tem uma palavra forte para os pais aqui nesta lição. Então, domingo que vem, nós vamos falar
vai ter um homem abençoado por Deus ministrando aqui a segunda lição. Vamos lá, Joel, o terceiro estudo vai falar sobre o diálogo. Nós vamos entender o que aconteceu nesse diálogo. 4, a prova, bens e filhos, pode passar, por gentileza. Estudo 5, a prova, doença e esposa. Estudo 6, os questionamentos de Jó. Estudo 7, Elifaz e Bildade. Estudo 8, Zofar e Eliú. Estudo 9, a defesa de Jó. Estudo 10, quebrando o silêncio. E estudo 11, o dia da restituição. Próximo slide. As minhas fontes de pesquisas foram esses aí. Foi a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, foi a Bíblia Pentecostal. O livro de Jó, aquele primeiro ali, foi o que eu comprei lá em 99, para poder pregar no Conjubrac, do pastor Antônio Neves de Mesquita, Estudo no livro de Jó. Aí tem o segundo aqui, pastor Francis Anderson, aqui o segundo, e Charles Swindoll é o terceiro livro ali. Então, esses 3 livros, com as 2 Bíblias, resultou aqui, nesta revista, que você já pegou aí, no nome de Jesus. E quem não faz questão de pegar a Bíblia, a revista física, já recebeu aí a revista digital. Obrigado, Joel, pode tirar os slides. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui rápida, vai ser bem rápido mesmo a palavra dessa noite. Nós sabemos, irmãos, que não é uma história de ficção. O livro de Jó é real, aconteceu. A Bíblia fala do nome dele, da cidade dele, fala dos filhos dele. A Bíblia fala do local que ele vivia, da riqueza que tinha. Então não é um livro de ficção, é um livro real, é um livro que aconteceu. E está na palavra de Deus, nós vamos entender por que está no grupo de livros poéticos, vamos entender na próxima quarta-feira, por que o livro de Jó está aqui, mas ele é da era patriarcal. Então esse livro aconteceu. Então, primeiro ponto que eu quero falar, e nós vamos discutir na revista, é que o fato de Jó ser íntegro, reto, justo, temente a Deus, e que se desvia do mal, não é uma prioridade de Jó, não é um benefício dado somente a Jó, não é uma bênção atribuída somente a Jó. Isso é o beabá do cristão, do cristianismo. Todos nós temos que ser íntegros, reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Porque muitos pensam só Jó, que era esse homem, ele era assim. Não, nós também temos que ser assim. Nós temos que andar de acordo com a palavra do Senhor e também ter esses atributos, estas qualidades. Então Jó era o maior da sua terra. Jó era o homem mais rico de Uz, era um homem mais próspero, era um homem influente. Jó, ele tinha pessoas ao seu lado, porque ele era tudo isso que a palavra do Senhor descreve. E a Bíblia diz então que certa vez vieram se apresentar os filhos de Deus, e a Bíblia diz que Satanás também estava ali. Nós vamos aprender na terceira lição tudo isso, como aconteceu, onde foi e por que ele estava ali. E de repente Deus pergunta a Jó, porque o livro de Jó não vai nos falar a origem do diabo, mas o livro de Jó vai colocar o diabo no seu devido lugar. O diabo, como muitos pensam, infelizmente tem pessoas que pensam assim, que o diabo ele está quase em que um empate técnico com Deus. Que não existe dualismo, irmãos, entre Deus e o diabo. Martinho Lutero diz certa vez que o diabo é um cachorro na coleira de Deus. E o livro de Jó vai mostrar o lugar do diabo. O diabo, aqui descrito na palavra de Deus, ele é envergonhado no livro de Jó. E Deus olha para Jó e fala assim: tem visto o meu servo Jó? Aliás, Deus olha para o diabo e fala assim: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. E o diabo tenta falar para Deus o seguinte: desta forma qualquer um é temente a ti, desta forma qualquer um se desvia do mal,
Qual é a forma? Você tem cercado Jó de bens. Ele é o homem mais poderoso, ele é o homem mais rico, ele é o homem mais próspero, ele é o homem mais forte de sua terra. Assim, qualquer um te serve. Toca em tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Toca lá e você vai ver que ele vai blasfemar. É muito fácil te servir quando se tem tudo. E Jó tem tudo. E Deus falou assim, então está tranquilo, toque nele, com uma ressalva. Você não vai tocar na vida dele. E você pode tocar na vida de Jó. E a Bíblia diz então, irmãos, que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E a Bíblia diz então que Satanás saiu dali e de repente os sabeus, nós vamos aprender na 4ª lição, os sabeus vai até ali e rouba os bois e as jumentas de Jó. E ainda mata todos os seus empregados. Então ele roubou 1.000 bois, porque era 500 juntas de bois, e roubou 500 jumentas, e ainda matou os empregados de Jó. Então, o primeiro prejuízo, digamos assim, aconteceu. Os sabeus foram ali e roubou os bois e roubou ali as jumentas. Depois, a palavra do Senhor diz que um fogo de Deus, um relâmpago cai do céu e matou as 7.000 ovelhas. Certa vez o meu pai foi cortar o cabelo, e quando ele saiu de casa, um relâmpago atingiu a casa do meu pai, sala, quarto e cozinha. Foi algo terrível. Então o relâmpago cai e mata 7.000 ovelhas. Nós vamos explicar tudo isso nas próximas lições. E aí então 7.000 ovelhas foram embora. E depois os caldeus vão ali e roubam todos os camelos de Jó. Até aqui está tranquilo. Porque boi é boi, camelo é camelo, jumento é jumento, ovelha é ovelha. Então aqui está tranquilo, está tudo certo. E a Bíblia diz então, irmãos, que aí vem o pior. A Bíblia diz que Jó tinha 7 filhas, e tinha 3 filhas e 7 filhos, totalizando 10 filhos. E eles se reuniam, um mês era na casa de um, outro mês era na casa do outro mês era lá no 3º filho, no 4º, enfim. Aí estavam todos reunidos em um mesmo local, talvez participando ali de uma festividade, de um aniversário, enfim. Estavam todos reunidos e veio um redemoinho, e a Bíblia diz então que a casa cai e mata todos os 10 filhos. Aí o negócio foi mais pesado. Certa vez um pastor que perdeu um filho olhou para mim e disse assim: não tem como explicar o que eu estou sentindo. Se eu conseguisse abrir a boca e falar alguma coisa, eu não conseguiria te mostrar, te expressar para você o que eu estou sentindo agora. Jó perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 no mesmo dia. E aí o diabo falou assim, deve ter pensado, agora ele vai blasfemar. Agora ele vai simplesmente negar Jesus e vai blasfemar e vai falar aquilo que eu falei para Deus. E a Bíblia diz então que Jó diz o seguinte: Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Jó está falando, pastor Lutero? Nu saí, nu vou voltar. Nesse meio é tudo empréstimo. Nada é meu, é tudo empréstimo. Os filhos não são meus, as filhas não são minhas. Os bois, os gados, nada são meus, é tudo por empréstimo. Então eu adoro ao Senhor. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei. E eu adoro ao Senhor, porque tudo pertence a Deus. Jó cai no chão, irmãos. Jó se prostra por conta disso.
perder 10 filhos, e ele adora, não murmura, não questiona, não briga com Deus, não fica esmurrando os céus, simplesmente adora ao Senhor. E nós vamos aprender nessa revista a adorar a Deus diante das dificuldades. Nós vamos aprender nessa revista a deixar a murmuração de lado e simplesmente dizer: tudo é teu, eu te adoro, nada é meu. Não tem esse negócio na revista e falar assim: eu não aceito isto na minha vida. Não, não vai ter isso não. Tudo que acontecer, você vai levantar a mão para o céu e vai adorar a Deus, porque tudo pertence a Ele. Os dias se passaram e outro dia Satanás retorna numa outra assembleia, e aí Satanás aparece novamente. E Deus fala assim: tem visto o meu servo Jó? Continuou íntegro, é um homem reto, é um homem justo, é um homem que se desvia do mal e é um homem temente a Deus. E aí Satanás, continuou a mesma coisa, continuou me adorando, continuou me servindo, continuou me buscando. Aí Satanás fala assim: boi é boi, jumento é jumento, camelo é camelo, filhos são filhos. O diabo deve ter dito isso, estou aqui parafraseando. Agora toca na pele dele, toca no osso dele, para você vai ver, e você vai ver que ele blasfemará contra ti, pele por pele, e tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará de ti na tua face. E Deus falou: vai lá, Satanás, mas não mate Jó. A Bíblia diz que da planta dos pés até o alto da cabeça, Jó foi acometido de uma doença maligna. Jó foi acometido de uma enfermidade, de uma doença maligna, de tumores malignos. Aí nós lemos no texto que Jó se coçava com cacos de telhas. Por que Jó se coçava com cacos de telhas? A lição número 5 da revista, nós vamos falar em detalhes da doença. Mas por que Jó se coçava com cacos de telhas? Porque a pele de Jó estava grossa. Não tinha, era uma pele grossa, e detalhe, a pele era tão grossa que caía pedaços do corpo de Jó. E segundo, cadê a unha? Jó não tinha unhas para se coçar, porque esta enfermidade maligna, esse tumor maligno, as unhas caíram. A Bíblia diz que Jó fala o seguinte: o meu hálito está repugnante à minha mulher. Então, o hálito de Jó, a boca de Jó estava podre, os dentes estavam podres. Jó chorava de tanta dor. Os ossos de Jó se quebravam sem pancada. À noite se trincava os ossos de Jó. Possivelmente o nariz tenha quebrado, a orelha tinha caído pedaços da orelha. Pastor Eluiz vai lembrar do que eu vou falar aqui agora. Pastor Eluiz, na quinta-feira, 2 dias antes do congresso que eu preguei aqui, Fé ou Medo, no sábado, eu preguei aqui no congresso dos homens. E aí, na quinta-feira foi um ensaio. E eu chamei o pastor Eluiz ali no canto e falei: pastor, tem um caroço aqui na minha axila e está doendo demais. Dá uma olhadinha aqui, meu pastor, por gentileza. Levantei, o pastor olhou. E o pastor falou assim: ó, esse negócio vai estourar, mas não estoure. Não trisca nisso aí, deixa por ele só, vai resolver. E aí, passou quinta, passou sexta, e na sexta-feira, eu falei para minha esposa: eu vou chamar o pastor Lutero e vou pedir para ele montar aqui o pedestal, porque está doendo tanto. E aí eu vou deixar meu braço quieto e vou pregar aqui com o pedestal e vou deixar meu braço quieto. Mas aí eu falei: não, eu vou pregar assim mesmo, e doendo demais. Resultado, passou o domingo e na segunda-feira eu fui parar no hospital. Irmãos, era tanta dor e ficava pulsando assim, ó. E esse caroço foi aumentando, eu não conseguia mais fechar o braço. Eu peguei um travesseiro, não lembro o que, coloquei aqui para não fechar, e uma dor muito forte. O médico passou os antibióticos e na terça-feira estourou. Como não tem ninguém comendo aqui, saiu muito pus
daqui de baixo, da axila, e a dor foi sumindo. Olhe para mim, irmãos. Um único caroço, em um único lugar, com pulso, eu senti uma dor terrível. Jó tinha isso no corpo inteiro. O corpo de Jó era purulento, tinha pus em tudo que era lugar. E Jó chorava, e Jó gemia. E Jó olhava para si, não entendia, e simplesmente a mulher olha para ele e fala: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha para o teu estado, olha para a tua vida, olha como é que você está. Amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó olha para a mulher e fala assim, eu estava lendo um texto ontem, revisando, a minha tradução diz assim, Jó olha para a mulher e fala assim, como fala qualquer doida, assim falas tu. Quer dizer que Deus vai dar só o bem? Quer dizer que Deus vai dar só coisa boa? Deus dá o bem, mas também dá o mal. Tu está falando como uma louca. E a Bíblia diz, irmãos, em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus. Em tudo isso, Jó adorou a Deus. Em tudo isso, Jó fala, nós também não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aí a notícia, pastor Elias, se espalha. Aí a notícia, a pastora Geide, vai chegar lá em Temã, lá no amigo mais idoso de Jó, chamado Elifaz. E a notícia chega lá em Temã, e Elifaz, o temanita, viaja e vai até Uz, vê o seu amigo Jó. A notícia se espalha e vai lá a Suá, e chega lá em Bildade, o suíta. Aí o suíta Bildade viaja e vai vir aqui até Uz. A notícia se espalha e vai lá na Amá, uma cidade próxima ali de Edom, entre Elá e Elote. Aí vem o Zofar, o Naamatita, e viaja e chega até Jó. A Bíblia fala de 4 amigos, mas inicialmente fala de 3. Aí chega diante de Jó, já não está mais na sua casa, até porque perdeu tudo, e Jó foi colocado no lixão da cidade. No lixão, a Bíblia diz que Jó fala que os vermes, os bichos, pastor Elias, estavam entrando na pele de Jó, no corpo de Jó. Bichos entrando na perna, no braço, nas costas, e aí chegam os 3. A Bíblia diz que quando eles vão se aproximando, eles não reconhecem Jó. Olha só, irmãos, mas pastor, você está dramatizando, irmão, é um drama. O livro de Jó é um drama. E aí eles não conseguem reconhecer Jó. E eles olham para Jó mais de perto, o rosto não é o mesmo, as mãos não são as mesmas, a pele já não é mais a mesma. E a Bíblia diz que eles começaram a chorar. E os 3 ficaram chorando. 1º dia, 2º dia, 3º, 4º, 5º, 6º, 7 dias, sem abrir a boca. Na cultura oriental era mais ou menos um jejum. Vamos ver se Deus fala. Vamos ver se Deus responde. Vamos ficar sentado aqui, vamos olhar para Jó. E Jó gemendo, e Jó sentindo dor, os ossos se quebrando, bichos andando em sua pele, e vamos ficar aqui chorando. Vamos ficar aqui e vamos ver o que Deus fala. Só que Deus se calou. Pastor Geraldo, Deus se calou e não falou nada. Deus não falou, Jó, fica tranquilo, eu vou te dar a vitória, eu vou te dar tudo em dobro. Jó, foi uma conversa com o diabo, ele tentou me dizer que você não é fiel a mim só porque eu te dei bens, eu permiti, mas fique tranquilo, porque eu vou te dar tudo em dobro. Não, não teve essa conversa, não teve assim, diz o Senhor. Jó, eis que te digo, Jó, não teve palavra de Deus. Deus se calou. E no 8º dia, quem fala é Jó. Aí até aqui nós já entramos na lição número 6.
Os 2 primeiros capítulos, eles são do 1 ao 5. Aqui nós já estamos na metade da revista. Os questionamentos de Jó. Aí quando Jó abre a boca, Jó fala assim: para que eu nasci? Olha, pastor Heber, acabou de falar que ele não murmurou, que ele não questionou. Agora Jó já está dizendo para que eu nasci. Meu irmão, Jó vai começar a falar aqui no capítulo 3. É um dos capítulos mais tristes da palavra do Senhor. Capítulo 3 de Jó. Ele não entende nada, ele fala: para que eu nasci? Para que quando meu pai estava ali com a minha mãe, aquela coisa toda, e eu nasci, minha mãe ficou grávida, para que eu nasci? E outra, já que ela ficou grávida, então por que eu não vim morto? Por que teve seios para me amamentar? E Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó desejava a morte. Jó não aguentava tanta dor no seu corpo. E ele começou a questionar. 16 vezes ele faz a seguinte pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Às vezes você está aqui passando uma luta tão grande e você fica perguntando: por quê? Venha para os estudos e você vai aprender muita coisa. Por quê? Por quê? Por quê? 16 vezes. E Jó fala isso no capítulo 3. No capítulo 4 até o capítulo 37, nós vamos ter diálogos dos amigos de Jó. E aí nós vamos ter: Elifaz abre a boca e discursa. Aí Jó responde. Elifaz é o mais velho, é de Temã. Segundo estudos, a terra da sabedoria, ele é experiente, então ele fala primeiro, os outros escutam. Então Elifaz fala, no capítulo 4, e Jó responde. Bildade fala, e Jó responde. Zofar fala, e Jó responde. Termina o primeiro ciclo de diálogos. Aí vem novamente, Elifaz fala, Jó responde. Bildade fala, Jó responde. Zofar fala e Jó responde. Aí nós não vamos ter mais Zofar. Zofar não fala mais. Aí vem Elifaz no terceiro e último discurso. Ele fala e Jó responde. Bildade fala no seu último discurso e Jó responde. Aí Eliú, o mais novo, vem lá de Bus. É o Buzita, ele é o mais novo, o mais educado, e fica tranquilo só ouvindo. Aí ele fala do 32 ao 37. E aí ninguém mais fala. Só Eliú. Jó não fala, Bildade não fala, Elifaz não fala, Zofar não fala, só Eliú. Qual o resumo desse discurso? Primeiro, Elifaz, o resumo é: Jó, você está em pecado. Jó é da escola que diz que todo sofrimento tem uma causa, e esta causa é o pecado. Então, o resumo do discurso de Elifaz é: não tem condição de você estar assim, sem que você não tenha feito alguma coisa. Você está sofrendo tudo isso porque você está em pecado. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim: quando o irmão passa por uma luta, por uma dificuldade, a primeira coisa que se fala é: o irmão está em pecado. Eu ouvi certa vez um pastor falando o seguinte, que existe uma teologia, uma doutrina mundana, que infelizmente tem entrado em muitas igrejas. Essa teologia mundana, essa doutrina mundana tem 4 leis. A primeira lei é: não tenha problemas. Você não pode ter problema. Você não pode passar por luta, por privações, por dificuldades, por problema nenhum. Não tenha problemas. Segunda lei: se você tem problemas, então resolva logo. Trate de resolver logo esse problema, porque senão você não terá a minha amizade. Você está ficando feio, então resolva logo o seu problema. Terceira lei, nesse código de comportamento mundano, é que se você tem problema e não consegue resolver logo, então finja que não tem problema. Maqueie, finge que não tem problema. E a quarta lei: se você tem problema, não consegue resolver,
não consegue maquiar, não consegue fingir, então se afaste do ambiente, porque você não é bem-vindo. E aí muitos têm agido desta forma. E ele fala para Jó, você está em pecado. Não tem condição de você estar dessa forma e não ter feito nada. Você fez alguma coisa e você está em pecado. Resumo do discurso de Bildade. O resumo do discurso de Bildade é o seguinte: os teus filhos morreram porque mereceram, porque eram ímpios, eram pecadores e tinha que morrer mesmo. Aí você imagina, pastora, amigos, numa situação dessa, num estado desse, cidadão abre a boca e fala que os filhos tinham que morrer mesmo, porque mereceu, porque estava em pecado diante de Deus. Nós vamos ver todos os discursos na revista. Resumo do terceiro discurso do discurso de Zofar, o terceiro amigo de Jó. Confessa logo o teu pecado e pare de falar besteira. Pare de falar asneira, rapaz. Está abrindo a boca e só está piorando. Tu pecou mesmo. Está todo mundo falando aí, ele faz falando, Bildade falando. Confessa logo, resolve logo isso. Esse é o resumo dos 3 amigos de Jó. Aí vem o quarto amigo, Eliú. E Eliú fala assim, ó, com todo respeito, eu tenho ouvido a conversa de vocês são mais idosos, são pessoas com mais experiência, eu sou novo ainda, estou aprendendo, mas com todo respeito, deixa eu dar a minha opinião, vocês falaram, eu ouvi, deixe eu dar a minha opinião. E aí, resumo Eliú diz em resumo, eu não sei quem está com a razão aqui, eu não sei quem é que está certo aqui, eu só sei de uma coisa, tudo tem um propósito. Deus sabe o que está fazendo. Deus tem um controle de todas as coisas. E na hora certa, Ele vai falar o que está acontecendo. E Eliú fala no capítulo 32, 33, 34, 35, 36, 37. E é interessante que quando Eliú começa a discursar, que ninguém fala mais, Jó vai começando a entender o que está acontecendo. Jó vai começando a cair a ficha. E Jó vai começando a pensar assim, eu falei muita besteira mesmo. Ele deve ter falado, eu falei besteira, Bildade, Zofar. E aí, irmãos, quando chega no capítulo 38, vem o momento mais aguardado, onde Deus vai responder e vai falar com Jó. Deus está em silêncio contigo? Não quer dizer que Ele não está contemplando diariamente o que está acontecendo na sua vida. Deus não fala porque Ele é Deus, e Ele fala na hora que Ele quer. Na hora que Ele quiser falar, Ele vai falar, porque Ele é Deus. E Eliú começou a mostrar isso para Jó. Deus é Deus, Deus criou todas as coisas. Eu até entendo que você está aí falando, porque eu deveria ter nascido e tal. Deus é Deus. E aí, a sua luta, eu não vou nem falar que é a menor do que a luta de Jó, porque Jó teve uma luta, mas você também pode estar passando por uma luta. E o grande detalhe é que Deus também está em silêncio, mas segura um pouquinho, porque Deus vai falar. E quando Deus falar, aí começa a resolver toda a situação. E eu fiquei maravilhado com essa fala de Deus. Deus não veio justificando, Jó, é porque... Não, Deus, Ele chega para Jó, vem um redemoinho, o redemoinho para na frente de Jó. Tem uma parte em Jó, pastor Elias Santana,
que Jó fala assim, se Deus fosse homem, eu queria que Deus fosse homem e descesse para falar comigo cara a cara, para falar comigo frente a frente. Eu queria que Deus viesse aqui, Deus fosse homem, desça do céu e falar comigo, no desespero. Aí Deus vem num redemoinho, para na frente de Jó. E Jó está ali, com seus amigos. A mulher deu uma distanciada, viu, irmãos? A mulher de Jó afastou de Jó. Nas minhas pesquisas, o que tem de gente metendo a lenha na mulher de Jó, não é brincadeira não, pastora. Eu dei uma revista para cada um dos meus colegas de trabalho. E o Jeremias colocou a dele em cima da mesa, lá na loja que eu trabalho. E um cliente entrou, começou a falar de Jó. E falava, e ele disse assim, a única que não foi atingida foi a mulher de Jó. A única. Por que Deus não tocou na mulher de Jó? Aí começou a falar as razões dele. Não foi atingida, perdeu 10 filhos, perdeu todos os bens, perdeu o marido. Se isso não é ser atingida, está tudo certo. Porque Jó perdeu, ela também perdeu. Se Jó era rico, ficou pobre, ela também ficou pobre. Marido ela não tinha mais, o homem estava no lixão da cidade. Então está aqui Deus no redemoinho com os amigos, a mulher não está aqui não. Aí Deus chega, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Aí eu vou até ler aqui na revista. Aí Deus olha para Jó, e aí Deus começa a falar para Jó o seguinte, olha só o que Deus faz com Jó. Deus faz apenas perguntas. Só pergunta. E aí Deus vem falando aqui, irmãos. Mostra, Jó, agora, que é valente, e responda as perguntas que eu vou fazer. Entenda a cena. Entenda a cena. Jó está só o osso. Esse tempo todo não tem palavra de Deus. Aí Deus aparece para Jó, e Deus fala assim, onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, Jó, me explica isso. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? O mundo tem uma medição. Qual é essa medição, Jó? Me responda. Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Me responda, Jó. Aí Deus vem, Jó, alguma vez na sua vida, você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Jó, você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? Jó, me responde uma coisa, alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim, Jó? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, Jó, se você sabe de tudo. Quem criou os rios? E quem tem poder de congelar os rios, Jó? E outra, quando os rios são congelados, há peixes. E por que os peixes não morrem no rio congelado, Jó? Quem tem poder de mandar nascer a erva, a planta? Quem tem poder de mandar murchar essa mesma planta? Em outras palavras, Deus está dizendo para Jó, você não sabe de nada. Eu é que sei todas as coisas. Sou eu que sei de tudo. E eu sei o que eu estou fazendo contigo, Jó. Eu sei o propósito que eu estou fazendo contigo, Jó. Irmão, Jó não teve como responder. Jó não teve como responder. São 77 perguntas que Deus faz a Jó sem resposta.
Nós vamos ter uma lição, a lição número 10, 77 perguntas. E Jó não teve condições de responder. E aí ele fala o seguinte, no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Quando ele responde a Bildade, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele pede perdão para Deus. Ele pede perdão em tudo que ele pensou, em tudo que ele falou. Ele pede perdão a Deus. Quando você passar por esta prova, quando Deus revelar a ti, quando Deus falar no teu coração, tu vai pedir perdão de tudo que você pensou, de tudo que você falou. Quando eu passar pela prova, eu vou pedir perdão de tudo que eu falei, de tudo que eu pensei. E nós vamos aprender de uma vez por todas que há um Deus, que é Deus sobre todas as coisas, e Ele sabe agir na minha vida, e sabe agir também na sua vida. Aí Jó entende isso, aí Deus fala para Jó o seguinte, Deus já logo dá uma repreensão logo em Elifaz, chama Elifaz, chama Bildade, chama Zofá, deixa Eliú quietinho lá, porque Eliú foi um instrumento de Deus para Jó abrir os olhos. E Deus fala para os três amigos, só falaram besteira, só falaram besteira. O que vocês falaram, sem nexo. Então vá lá em Jó, que ele vai levantar um altar, em prol da vida de vocês. E aí os amigos vão até a Jó, Jó levanta um altar, Jó ergue um altar. Aí a Bíblia diz que quando Jó estava orando pelos amigos, a Bíblia diz que Deus então começou a mudar o cativeiro de Jó. Ou seja, há um hino antigo, a luta vem e passa, não desanime não. Vire para o seu irmão e fala assim, a luta vem e passa, não desanime. Mais uma vez, fala para o seu irmão. Aí a Bíblia diz, irmãos, que quando Jó começou a orar pelos amigos, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, estamos já na última lição, o dia da restituição. E a Bíblia diz que quando acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Aí a Bíblia diz, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queriapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Eu imagino, eu posso ver a cena, a pele voltando de Jó. A pele de Jó não tinha hidratação. Eu imagino a pele voltando, os dentes sendo restaurados, as unhas crescendo, a pele ficando limpa. E Jó já está ficando bonito, cabelo crescendo, desinchando o rosto, desinchando os pés, desinchando os braços, as pernas, as mãos. Foi começando a ficar bonito. E a mulher volta. A mulher volta, o casamento é restaurado, eles namoram e vem 10 filhos. Por que Deus não deu 20, pastor? Porque filhos são filhos.
os 10 estão com o Senhor, continua sendo filho. E agora veio mais 10, as mais lindas de toda a terra. Aí os amigos, pastor Aloíde, vieram até os visitar Jó. E quando chegava perto de Jó, dava uma peça de ouro. Está aqui, Jó, presentinho para você. Aí o outro vinha, viajava de longe. A notícia se espalhou. A notícia vai se espalhar. O irmão, lembra daquele irmão? Lembra daquele irmão? A notícia vai se espalhar. O meu primo está vindo aqui. Já veio 2 domingos, eu fui na casa dele agora, ele falou, olha, ele me chama de Binho, não vou poder ir hoje, mas domingo que vem estarei lá. E eu falei para ele, a notícia vai se espalhar. O Fábio, lembra do Fábio? Lembro, ó, está na igreja, aceitou a Jesus, está servindo a Deus, começou a trabalhar, casou novamente, tem uma bênção. A notícia vai se espalhar. E a notícia se espalhou, aí vinha outro, dava um presente. O outro vinha, e ele foi aumentando a riqueza. E aí, foi comprando os seus camelos de novo, foi comprando as suas ovelhas de novo, foi comprando as suas jumentas de novo, os seus bois novamente, foi dobrando aquilo que ele tinha. E o que me chama a atenção é o encerramento do livro. E depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos até a 4ª geração. Ivan, dos filhos que nasceram, Jó viu neto, bisneto, trisneto e tataraneto. Rico, bonito, próspero, a luta passou. E o nome do Senhor foi glorificado. E o diabo foi envergonhado mais uma vez. Toda vez que ele se levantar contra mim e contra ti, ele vai ser envergonhado. Porque quem manda é Deus sobre todas as coisas. Quem manda é Deus sobre todas as coisas. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Não perca estas lições. Quarta-feira começa. Domingo já é a 2ª. No outro domingo já é a 3ª. E Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto por esta palavra. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós iremos aprender um trimestre inteiro sobre Jó. E eu sei, Senhor, que nós seremos abençoados. E o teu nome vai ser glorificado e exaltado. Abençoa, Senhor, a minha vida. Derrame sobre mim o teu poder e a tua glória. Em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome do Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre.
Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele, oh, a Ele a glória. Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A última vez que eu ouvi o Joel cantando esse hino, meu pai estava num caixão. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem já foi aluno aqui? Ninguém estudou aqui? Ah, bom. Quem já foi aluno aqui? No dia da sua prova, o professor fica calado, não fica? Ele não fala nada. No dia da prova de Deus, Ele nunca vai falar. Porque você aprendeu que deve confiar em Deus. E no dia da prova, é o dia de você mostrar que confia no seu Deus. Mesmo Ele não falando uma palavra, você vai dizer: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém?